Boa noite, pessoal. Aqui estou eu, conforme prometido, para gravar aqui o que eu espero que seja uma aula, mas não tenho muita certeza se vai ser, porque é um assunto extremamente difícil. Muitas técnicas foram usadas para delinear essa carta, estrelas, firdárias, todas as técnicas tradicionais, revoluções solares e também as estrelas. E eu percebi que, nossa, cada técnica se abria para tantas coisas para falar que não vai ser possível. Talvez eu tenha que fazer alguma coisa que explique melhor partes dessas explicações. Imagine, eu vou explicar as explicações em outro momento. Em todo caso, vamos com calma. Eu espero que vocês consigam entender o que eu estou falando. Eu vou com paciência e calma e tentando ser o máximo de didática possível. Então, vamos lá, Chet Baker. Esta é a carta de Chet Baker. É uma carta que a gente pode confiar, uma vez que essa carta foi tirada do Astrodata Bank com uma boa AA, através de os dados foram conseguidos pela certidão de nascimento. E o que nós vemos? Eu, a princípio, fiquei assim muito duvidosa com a carta, porque eu queria, sabe, o que a gente espera de um músico, né? Logo eu pensei, nossa, isso aqui está muito pesado. Será que as estrelas não explicariam isso melhor? Porque às vezes quando você vê uma carta muito complicada e a pessoa deu certo na vida, ou pelo menos deu até certo ponto. Ele não, talvez não tenha sido feliz, mas ele tem uma fama póstuma muito grande. Então, inicialmente, eu analisei aí direitinho o que eu vi. Vi, nossa, o Sol conjunção com Saturno, que pesado. Saturno na sua dignidade, na sua regência. Tá certo que tem a parte da fortuna. Na casa 4, uma casa que fala da morte, que fala do final das coisas. E ele realmente teve uma fama póstuma. Mas ele teve fama também durante a vida. E nós vemos que o Sol faz quadratura com a Lua, Saturno faz quadratura com a Lua, a Lua é pessimamente recebida por, por, por Saturno e pelo signo de Capricórnio. No entanto, Saturno tem exaltação no signo da Lua. Então, de certa forma, é como se esse homem tivesse um Saturno no ascendente, porque ele que manda na Lua. E então eu achei isso assim bastante pesado, provavelmente não vou entrar em detalhes, mas Saturno parece que é o almutem da carta por estar domiciliado, por ter tantas dignidades no lugar da Lua, em Libra. Libra, aliás, como ascendente é complicado, porque geralmente o almutem de Libra é Saturno. E E a Lua faz um trígono com Júpiter, em signo de ar, os dois em signo de ar. Então, por isso que eu falei, um homem aéreo. E eu acho que realmente a, o respirar dele é que livrava ele desse peso do Saturno. Era o ar. Ele tocava o pistão com o ar.
Ele se atirou pela janela para se suicidar com seus 56 anos em Amsterdã, que era pela janela, o ar. Quer dizer, a fuga dele era o ar. E o consolo também. Ele era viciado em morfina. Eu acho difícil de perceber as características de um viciado pela carta como se apresenta aqui, porque ele parece assim tão responsável, né? Com Saturno. Mas por vezes o peso da carta só pode levar a uma posição diante da vida que praticamente não tem muita escapatória, a não ser dormir e sonhar. E nesse sentido ele era um artista. Artista sonha, seja um artista das palavras, o artista performático, tudo isso subjaz um sonho, que é o lado também de ar. E vocês reparem uma coisa, ele não tem nada em água. Tá? Quer dizer, então, a coisa não era lidada de uma maneira emocional. Eu acho que era fuga mesmo. Quer dizer, não tinha como trabalhar na cabeça aquilo tudo. Embora tivesse signos de ar, mas os signos de ar, eles são racionais. Não dá para ter piedade sequer do próprio corpo. Outra coisa maléfica é essa conjunção de Marte e Vênus na terceira casa, que é uma casa, vamos dizer, de comunicação, de comutação, de ir e vir. Ele deve ter viajado muito, também por causa do Júpiter em, em Gêmeos e na casa 9. Mas essas viagens devem ter sido também bastante complicadinhas, por causa da Vênus em conjunção com Marte. Marte tem a sua dignidade no signo de Saturno, ele se exalta em Capricórnio. Então, de alguma forma, também a Vênus, que não tem, que é a regente do ascendente, e não tem nenhuma dignidade e está cadente. E ainda por cima está aflita pelo Marte. Tá? Então, agora eu vou falar um pouco, eu espero que seja um pouco das estrelas. Olha, ele tem nos ângulos da carta dele Antares. Antares é uma estrela que está no coração de Escorpião. Ela é extremamente profunda, forte, e ela vai aos extremos para obter o que quer. Então, aqui nós falamos, olha, eu poderia falar muito sobre Antares. No meu livro das estrelas, eu falei bastante, porque Antares, a pessoa quer tanto obter as coisas, e Antares, para os egípcios, era quem levava os mortos, quem levava os mortos para o mundo dos mortos, as almas para o mundo dos mortos. E
Então, quer dizer, não é uma estrela qualquer, tá? Ela é uma estrela real da Pérsia e essa pessoa vai ter fama, mas ela é uma personalidade movida pela obsessão. Além disso, ele tem Canopus culminando no meio do céu. Isso fala de uma pessoa independente, que quer sentir o vento nos cabelos, entendeu? Canopus quer correr, ele está numa posição de, de, de se pôr em marcha. Tá? Então, ele é muito independente e ele não para. Bom, isso daí de maneira geral, tá? As estrelas, elas também têm uma função de aparecer ou no ascendente, ou no meio do céu, ou no descendente, ou no nadir. E dependendo de onde elas fazem param, que é se unem, fazem um aspecto com o planeta ou com um ângulo, elas criam, não é que elas se misturam, como Ptolomeu dizia, com o planeta, mas elas, vamos dizer, usam o planeta para se manifestar. Então, aqui eu não vou falar muito de Paranhos, eu vou falar de Paranhos só daqui a um pouco, na última parte da vida. Na juventude, ele tem que. A juventude seria quando a estrela está ou aparecendo no ascendente, ou do ascendente até o meio do céu. Então, ele tem Altair, Diadem e Alferates. Então, Altair traz honras, e realmente ele as teve, né? Logo na juventude. E Diadem não é assim uma estrela muito importante. Ela tem pouco brilho, não é de primeira grandeza, e ela às vezes uma coroa que você recebe, mas que não te fez bem, que foi. Eu não vou falar muito sobre isso porque não é muito importante e depois eu não acrescentaria tanto aqui para vocês. Alferates. Alferates é importante para ele, muito importante, porque é o explorador e o inventor. Quer dizer, é um homem que não parava, ele queria explorar e inventar coisas novas, talvez novas técnicas de tocar. E com a obsessão de Antares, ele realmente conseguiu. Ele criou um estilo, que é o estilo do blues, assim, mais tênue. E, como eu falei no Instagram, a voz dele era assim muito intimista e ele foi um precursor do João Gilberto e da Bossa Nova. Especialmente João Gilberto, que cantava assim introspectivamente. As estrelas do Prime, de novo a gente encontra, do Prime quer dizer as que estão culminando. De novo a gente encontra Alferates, que deixa uma marca, que é notado, que é o explorador, o inventor, realmente é uma estrela importante. Sheet, que fala numa personalidade independente, solitária. E
nada menos do que Spica. Talentoso, fundador. Spica é muito importante. Quer dizer, ele tem estrelas assim muito importantes e muito significativas no mapa dele. Mas a pessoa, quer dizer, o mapa natal, ele, claro, ele aproveita-se das estrelas. Como dizia Bonatti, as estrelas são auxiliares invisíveis. E realmente ele foi muito auxiliado por elas. Mas também, às vezes, especialmente Antares, às vezes leva a um sofrimento psíquico. Nos últimos anos, aí eu fico assim um pouco em dúvida, porque ele não chegou aos últimos anos, vamos dizer. Ele morreu com 50 e tantos. Geralmente são 30 anos e mais 30 anos. E são as estrelas que aparecem do meio do céu até o descendente. Mas eu acho que ele já estava sentindo isso, porque ele estava tão decadente no final dos tempos que ele ainda estava vivo, que tem a ver muito com o Mirfak, a estrela Mirfak, que é um entusiasmo, mas um entusiasmo assim agressivo, de guerra, com ação física. E ela era muito contra a oposição. Mas Aliena e Alferca falam mais de um criador mesmo. Quer dizer, ele continuava criando. Agora me digam, vocês não acham que essas estrelas contam uma história? Que elas têm a ver, assim como a Firdária, vamos dizer, que você começa com a lua Saturno, se você nasceu de noite, como é o caso dele. Você vai ter os seus primeiros anos mais difíceis, enquanto que, sob o ponto de vista doméstico, mudança de casa e tudo isso. Enquanto que se você nasceu de dia, você vai começar com o sol, seus primeiros anos vão ser alegres. Depende também se o sol não está com Saturno, né? Como é o caso desse nativo. Então eu acho que as estrelas são muito úteis e a hora que vocês entenderem mais profundamente das estrelas e o que elas significam, chega a arrepiar, porque parece que você está entrando muito mais do que na carta. Você está entrando num plano que é assim mais espiritual do nativo. Eu fico até arrepiada de falar nisso, porque realmente não é visível. Não é visível. Embora que os antigos babilônios tinham visibilidade das estrelas e dessa forma é que eles as conheceram. Quer dizer, as estrelas tinham que ser visíveis, tinham que ter luz. E não tinha nada a ver com a eclíptica. Elas tinham que aparecer no horizonte, se pondo no meio do céu. Quer dizer, era dessa forma que eles trabalhavam, ou fazendo aspecto com o meio do céu, ou com o ascendente, tá? Vamos lá. Agora, o nadir, as estrelas que aparecem na base da carta. A base da carta é uma espécie de resumo ou de uma coisa que não dá muito para mexer. E também ela fala da morte e de após a morte.
Então, o que ficou? Vocês lembram que ele tinha a parte da fortuna junto com Saturno. Saturno, sob o ponto de vista, vamos dizer, esotérico, é um planeta que tem relação com uma estrela que veio para ensinar. E, e realmente ele ensinou, ele criou fama como criador de um novo estilo, e após a morte ele teria Alphard, que está lá no fundo do céu, que faz um Paran com Júpiter. Paran é um aspecto, tá? Mas não é um aspecto na eclíptica, entendeu? É um aspecto no mundo, fora da eclíptica. Quer dizer, isso só pode ser descoberto com aparelhos muito mais sofisticados do que existia na época de Ptolomeu. Então, parando com Júpiter, aí vocês veem que Alphard, que é aquele que gosta de correr e de é como um cavalo, vai dar um explorador de lugares. E realmente ele viajou muito, ele tem um lindo disco sobre Chet Baker em Tóquio. É um must. De Nébula em Paran com Mercúrio. Bom, de Nébula em si não é má, mas ela tem, ela é diferente, sabe? Ela é do contra. Então, com Mercúrio, claro, ele tinha um ponto de vista diferente, ele gostava de se drogar e a maior parte das pessoas não curte esse tipo de divertimento. Sabe lá as outras coisas que ele pensava. E como nós vimos nos últimos tempos de vida, estrelas do descendente, ele chegava a agredir diante da oposição. Quer dizer, tentassem tirar a mamadeira dele. Ele tinha Régulos, que é uma estrela importantíssima, em Paran com Vênus, como base da carta. Então, uma pessoa criativa que recebe honras. Às vezes, os diplomatas têm isso. E Facte em Paran com Marte. Então, mostra que ele era duro, ousado, original e que necessitava desafios. Tá? Esses parãs, então, como eu expliquei, são aspectos que são feitos no mundo, nos céus, e que não tem nada a ver com a eclíptica. Então, voltando à carta dele, nós nos sentimos assim mais à vontade, eu acho que, para entender determinadas coisas. Embora que principalmente eu já pensando que ele gosta de correr e que ele Alphard, né, não gosta de ficar no lugar, a gente vê a Vênus, o Marte e o Júpiter em posições de casa onde se traduz por viagens, por mudar, sempre mudar, e mesmo com o desafio, vemos as honras dele e vemos também que essa pessoa, com a lua no ascendente, a lua transmitia a luz de Saturno para Júpiter. Então, eu acho que a fuga dele era pelo ar.
Vamos adiante. Bom, aqui eu vou abordar um pouco a parte do suicídio dele. E foi o seguinte: eu há muito tempo, como psicóloga, me interessei pelo suicídio. Como astróloga, continuo sendo psicóloga. Quer dizer, a minha formação foi essa também, né? Eu trabalhei 25 anos dentro da astrologia. E, e esse foi, eu tenho aí, onde vocês podem encontrar no meu site, esse artigo que tem somente 36 folhas. Bom, foram analisados 300 mapas, todos do Astro Data Bank, separados. É uma amostragem pequena, mas para estudar todos eles foi um grande trabalho que eu fiz. E, e as conclusões que eu cheguei têm muito que ver com a carta de Chet Baker, que foi um suicida. Então eu vou ler para vocês, espero ser rápido, ou não sei se eu devo ler somente o que eu sublinhei, porque eu tenho receio que o YouTube não consiga passar esse vídeo. Eu me programei para ler inteiro, mas acho que eu não vou fazer isso, porque tenho receio que o vídeo fique muito longo e muito pesado. Então, eu dizia que não há uma resposta unívoca sobre se o nativo vai se suicidar ou não. Não tem um planeta responsável pelo suicídio. Nenhum signo propicia mais do que o outro. Nas cartas onde a morte ocorreu por causas naturais, muitas vezes a gente vê maléficos com pouca dignidade e angulares. E eu já publiquei um estudo sobre isso. Nem mesmo os maléficos em si mesmo têm capacidade para reverter o rumo natural do instinto de vida, que é manter a própria vida a qualquer custo. Agora vem uma coisa interessante. Para tal, para ver o suicídio, precisamos de uma somatória de indícios. O primeiro indício é que a carta aponte para uma vida de sofrimento, tumultos internos e acidentes perigosos. Nós vimos lá a Vênus em conjunção com Marte. A Vênus é dona do ascendente. Isto é, uma carta que demonstre evidentes sinais de adversidade e violência. No entanto, pessoas que faleceram de morte acidental não apresentavam em suas cartas sinais de tanta adversidade como os das natividades potencialmente suicidas, ou sinais de tantas nuances como os suicidas, que também têm tantos meandros na carta. Como já foi dito, há uma visível frequência de planetas pessoais em Capricórnio ou Aquário. O ascendente em Libra apareceu também com frequência, possivelmente por ter a miúde Saturno como amultem. Também observei o aparecimento de planetas pessoais em Sagitário, com certa frequência, o que não seria de se esperar por se tratar de um signo regido por um benéfico. Mas nesses casos, geralmente Júpiter aparece em Capricórnio. No caso dele, não aparece em Capricórnio, mas ele recebe a luz de Capricórnio através da Lua, tá? O Júpiter do chat. Continuando o que eu escrevi. Aqui eu não vou ler, apenas o que eu sublinhei. Quanto a casas, não há um predomínio claro, mas há maior tendência a que apareçam planetas cruciais em casas perigosas, tais como 12, 8, ascendente, que é o caso,
casa 7, que não é o caso, ou casa 4, que é o caso. Além disso, isso, gente, é importantíssimo, observei a enigmática presença de Mercúrio na configuração dos planetas ou dos signos regidos por ele. Tá? Quer dizer, valeu aquele estudo. Agora, vamos partir para um outro tipo de coisa, que é o mapa natal versus a revolução solar. Como é que a gente faz? Nós, tradicionalistas, usamos técnicas que são muito antigas. Datam, pelo menos assim, do começo da, não da humanidade, mas do ano zero. Vamos dizer, especialmente com os árabes, que copiaram, sei lá, dos hindus, dos indianos, ou os indianos copiaram os árabes, é uma briga. Enfim, são técnicas que o meu professor, o Zoller, usava direto. Depois eu vou tornar a falar de uma diferença que eu tenho em relação ao Zoller, mas que eu acho que talvez ele esteja mais certo. Então, nós usamos também, nós usamos a Firdária. A Firdária são períodos da vida. Começa com a Lua, quando a natividade é noturna, depois vai passando para cada planeta. E tem o regente, que é a Lua, vamos supor, para começar, Lua Saturno, depois vem na ordem caldaica, cada planeta. No caso, com acho que 56 anos, porque ele fez anos em 87 e tinha nascido em 29, ele estava numa Firdária, iniciando uma Firdária Mercúrio-Mercúrio. Lembra que eu falei para vocês que tinha uma coisa de Mercúrio que entrava dentro e que era assim muito misteriosa? Bom, entre parênteses, eu quero dizer que as Firdárias de Mercúrio não são boas. Eu não sei por quê. No meu caso, tudo bem que eu tenho um Mercúrio ruim, mas outras pessoas também me falam a mesma coisa, que tem um Mercúrio bom e clientes e tudo mais. Eu não sei por quê, não sei se é porque ele vira muito, porque ele é muito dúbio, eu não sei o que ocorre, mas é um período assim meio complicado. Por exemplo, a minha Firdária de Mercúrio eu estudei pra caramba, o que tem mesmo a ver com Mercúrio. Fiz todos esses estudos que vocês estão vendo, me formei em astrologia clássica junto com o Zoller, viajei muito porque eu tenho, porque Mercúrio rege a minha 9, mas eu tive problemas assim do tamanho de um bonde. Tá? E me sentia sempre muito. Não me sentia bem comigo mesma. Tá? Quer dizer, o estudo era uma forma de derivar. E as viagens também era uma forma de derivar. Mas eu sentia que não tinha mais nada na minha vida. E, bem, então ele está numa Firdária de Mercúrio. Mercúrio está na 4.
E também nós fazemos a profecção. A profecção é uma coisa muito simples. Ela é o seguinte estudo. Quando a pessoa tem ano zero, nasce, ela está na primeira casa. E quando faz os 2 anos, ela está na segunda casa. Os 3 anos, ela está na terceira. Até completar 12 anos que volta para a primeira casa. Tá? E assim vai, 12, 24 e os múltiplos. No caso dele, nós fomos contando casa por casa, tem nos softwares, ele já te diz, ele estava numa profecção de casa 11. Tá? Então, o regente do ano é o planeta que rege a casa 11. E esse planeta tem uma importância vital naquele ano. Ele é o regente do ano. E era o Sol. Agora, vocês observem uma coisa que eu considero muito de ficar com as orelhas em pé. Quando o ascendente da Revolução Solar é igual ao ascendente natal. Além disso, vocês vejam, o Saturno foi parar, isso sem pensar muito, né? O Saturno foi parar no mesmo lugar do Marte, natal. Por isso que eu ponho as duas juntas assim. E o Sol, que é o regente do ano, está junto com Mercúrio, que é o regente da Firdária. Agora, para analisar isso, a gente tem que saber o que significa na carta natal o Sol e 24 de Sagitário, que é o Marte. Quer dizer, o Marte significa aqui está na casa das viagens. Então, ele é determinado para as viagens. Aqui, Saturno também está determinado para as viagens. E como ele está no lugar de Marte, ele coloca um ponto de nevrálgico nessa viagem. E realmente, quando ele se suicidou, ele estava em Amsterdã. Bem, aí o que acontece? Existem. O lugar onde cai a profecção, nós consideramos a casa 1 do ano. Então você tem a casa 1 em Leão, a casa 4 em Escorpião, a casa 7 em Aquário. Quer dizer, então, Vênus está ali. A casa 10 em Touro. Ora, Touro é a casa 8 natal. Tá? E aqui é a casa 10. E nós sabemos que a casa 10 é uma casa de ação. Então, os helenísticos diziam que era a casa também dos filhos, porque os filhos são coisas que a gente faz. Tá? Então, aqui tem duas formas da gente analisar. Zoller fazia, e os antigos faziam da seguinte forma. Eles pegavam a casa 1 da Revolução Solar e contavam mês a mês aonde ia parar os pontos importantes. Nesse caso, para chegar direitinho, a gente utiliza também o software, porque às vezes você quer saber o dia exato. Então,
se nós usarmos a técnica que Zoller usava, ele diria que a casa 1 é o Sol, a casa que vai até 23 de janeiro, o ascendente Libra vai até 23 de fevereiro, depois 23 de março, 23 de abril, 23 de maio, que iria parar na casa 4, exatamente onde está o Sol. E ele se suicidou no dia 13 de 5. Quer dizer, quando já estava passando para a casa 5. Quer dizer, se nós fizermos uma revolução, uma progressão da maneira que Zoller fazia, nós vamos chegar exatamente pelos dias, porque o dia 23 pode ter caído na casa 4. Mas ele não se suicidou no dia 23, ele se suicidou no dia 23 de abril. Ele se suicidou no dia 13 de maio. Então, nós temos que contar, segundo Zoller e todos os tradicionalistas, cada signo 2 dias e meio. Graças a Deus, nós temos um software. Então, você põe lá que você quer cada 2 dias e meio, e onde vai parar os 2 dias e meio? Exatamente na casa 11. E a casa 11 se opõe a Vênus, que é o regente do ascendente. Então, a profecção tinha chegado na casa 11, se opondo a Vênus quando ele se matou. Tá? Bom, influenciada por autores tradicionalistas modernos, eu acabei fazendo de uma outra maneira, que eu pego o ascendente e eu coloco casa 1 em leão, como o Zoller fazia. Só que eu parto do ascendente. Então, eu vou fazendo tracejados do ascendente até os pontos cardeais da carta da Revolução Solar. Então, eu faço do ascendente até Capricórnio, do ascendente até a casa 7, do ascendente até a casa 10. E depois eu pego o regente do ano, que é o Sol, e faço do Sol até todos os planetas que são importantes, que estão em casas importantes. Porque tem o seguinte, esse estudo que eu faço é baseado em signos que no hemisfério norte tem os signos não demoram 30 dias para passar. Depende se é verão ou se é inverno. Então tem os signos de longa ascensão e de curta ascensão. Então, isso tudo tem que ser calculado. E no meu livro sobre predições, eu explico esse método que eu uso. Tá? E eu tenho usado esse método direto. Mas aqui na carta do Chet Baker, usando o método de Zoller e chegando na casa 11, eu achei que fazia mais sentido. Usando o meu método, eu calculei também, eu uso um outro programa para isso, para saber quanto que cada signo demora para chegar. Eu cheguei mais ou menos em 16 de peixes, tá? No dia da morte. 16 de peixes, tá certo que faz um trígono com Marte. Mas, quer dizer,
não explica tanto, né? Embora que peixes é um signo que está na sexta casa, é um signo de água, é um signo de. Enfim, é um signo de sonho. Quer dizer, poderia significar que ele estivesse sonhando, que ele teria se atirado no meio de um barato de morfina. Mas eu não sei, eu acho que a técnica de Zoller aqui falou mais alto. Tá? Eu sei que a gente estuda, estuda, estuda e está sempre precisando rever e estudar mais ou manter. Depende dos nossos acertos, dos nossos erros. Tem clientes que dizem que eu acertei data e hora, mas nem todos, né? E, enfim, a gente está aqui fazendo o possível, como eu disse, eu não sou mestra nenhuma, eu estou aprendendo. E, enquanto eu estiver viva, eu vou estar aprendendo sempre. E às vezes você abandonou um método que depois você vê que era melhor. Tá? Espero que não me aconteça com a astrologia moderna, porque eu não quero voltar a me apegar naquele Plutão, Urano e tudo mais. Para mundial eu aceito, mas para as pessoas eu acho que não. Mas estamos aqui para ver, né? Aqui a gente tem o meu site, que eu adoro, e que eu acho que vocês deviam visitar em busca disso e de muitas outras coisas que são interessantes e que vocês vão aprender muito com isso, fora comprar os meus livros que